Como evitar o câncer, prevenção e hábitos saudáveis. Você sabia que um estudo de 2024 revelou que 4 em cada 10 casos de câncer podem ser evitados? Isso mesmo! E neste vídeo, vamos descobrir como adotar hábitos simples para reduzir significativamente os riscos. Embora o câncer seja uma das doenças mais graves do mundo, causando quase 10 milhões de mortes por ano, a ciência tem mostrado que existem medidas eficazes que você pode tomar para evitar essa doença. Fique comigo até o final e entenda como pequenos ajustes no seu dia a dia podem fazer toda a diferença. A importância de entender o câncer. Câncer não é uma doença única. É fundamental entender que o câncer não é uma única doença. Existem diferentes tipos de câncer, como os de mama, próstata, pele, pulmão, entre outros. Cada um deles afeta o corpo de maneiras distintas. Apesar de compartilharem o fato de que todos surgem a partir de mutações genéticas no DNA, o desenvolvimento e os efeitos desses cânceres podem variar. Mutação genética, a base do câncer. O câncer acontece quando o DNA da célula sofre alterações irreversíveis, chamadas de mutações genéticas. Com o tempo, as células alteradas deixam de funcionar corretamente, multiplicando-se sem controle, em alguns casos, manipulando o sistema imunológico para não serem destruídas. Esses fatores fazem com que o câncer se desenvolva. Fatores evitáveis de câncer. O que você pode fazer? 40% dos casos de câncer podem ser prevenidos. De acordo com a Associação Americana de Pesquisa do Câncer, 40% dos cânceres são evitáveis. No Brasil, mais de 1/3 dos casos também poderiam ser prevenidos. Isso significa que podemos agir para mudar o futuro de milhões de pessoas. Principais fatores de risco evitáveis. Existem 6 hábitos que aumentam o risco de câncer, e eles podem ser modificados. Vamos dar uma olhada mais detalhada nesses fatores e como você pode controlá-los. Fator de risco: o tabagismo, cigarro e vape. Cigarro, o principal vilão. O uso de cigarro é responsável por 20% dos casos de câncer. Embora o número de fumantes tenha diminuído no Brasil, a popularização do vape está gerando preocupações. O uso de vapes pode ser tão prejudicial quanto o cigarro tradicional. Impacto do cigarro. O cigarro contém substâncias que afetam diretamente o DNA das células, aumentando a probabilidade de mutações. Além disso, ele é um fator de risco para cânceres como de pulmão, boca, esôfago e até de pâncreas. Vape, o novo perigo. Embora muitos acreditem que os vapes são menos perigosos, estudos recentes mostram que eles também liberam substâncias que podem danificar o DNA e aumentar os riscos de câncer. Já pensou se os vapes forem, na verdade, um retrocesso na luta contra o câncer? Fator de risco: excesso de peso e obesidade. O impacto do excesso de peso no risco de câncer. O excesso de peso não é apenas uma questão estética, é uma questão de saúde pública. As células de gordura, quando em excesso, produzem radicais livres, substâncias instáveis que causam danos ao corpo, inclusive ao DNA. Isso contribui para o desenvolvimento de cânceres como de mama, pâncreas, cólon e esôfago. A boa notícia: perder peso ajuda a reduzir os riscos. A boa notícia é que, com a perda de apenas 10% do peso corporal, o risco de desenvolver câncer diminui em até 10%. Isso acontece porque a redução de gordura ajuda a normalizar os hormônios e reduzir a inflamação crônica, fatores que favorecem o surgimento de mutações. Fator de risco: infecções e cânceres relacionados a vírus e bactérias. Infecções e o risco de câncer. Você sabia que algumas infecções podem aumentar o risco de câncer? Um exemplo clássico é a bactéria Helicobacter pylori, que pode causar gastrite crônica e, se não tratada, levar ao câncer gástrico. O impacto de vírus como hepatite e HPV. Vírus como o da hepatite B e C, além do HPV, papilomavírus humano, também estão relacionados a cânceres. A hepatite B e C podem causar câncer de fígado, e o HPV está ligado ao câncer de colo do útero, além de aumentar o risco de cânceres de garganta, pênis e ânus. Prevenção: a chave é a vacinação. A boa notícia é que muitas dessas infecções podem ser prevenidas.
A vacina contra hepatite B e HPV tem mostrado uma redução significativa no número de casos de cânceres relacionados a esses vírus. Fator de risco: consumo de álcool. O álcool e o câncer. Você sabia que o álcool também é um fator de risco para vários tipos de câncer? Quando metabolizado pelo fígado, o álcool libera uma substância chamada acetaldeído, que é tóxica para as células e pode causar mutações no DNA. Além disso, ele afeta órgãos como o fígado, a boca, a garganta e até a mama. Consumo moderado. Qual é o risco? A OMS classifica o álcool como uma substância cancerígena. Mesmo o consumo moderado de álcool pode aumentar o risco de câncer, especialmente o de fígado, mama e esôfago. O importante é entender que qualquer quantidade de álcool tem algum risco associado. Fator de risco: sedentarismo. Exercício, sua defesa contra o câncer. Estudos demonstram que quem pratica atividades físicas tem um risco muito menor de morrer de câncer. A combinação de exercícios aeróbicos e musculação pode reduzir o risco de morte por câncer em até 56%. Como os exercícios ajudam a prevenir o câncer? A atividade física regular estimula o sistema imunológico, reduz a inflamação e melhora a saúde hormonal, fatores que ajudam a evitar mutações no DNA. Mesmo uma rotina de exercícios moderados já pode ter um grande impacto na prevenção do câncer. Fator de risco: exposição excessiva ao sol. O sol e os danos à pele. A exposição excessiva ao sol pode aumentar o risco de câncer de pele, principalmente o melanoma, que é uma das formas mais agressivas da doença. Embora a exposição ao sol seja importante para a produção de vitamina D, a radiação ultravioleta, UV, pode danificar o DNA das células da pele, causando mutações. Como se proteger do sol? A solução para esse risco é simples: usar protetor solar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou mais, mesmo em dias nublados, para proteger a pele contra os raios UV. A prevenção do câncer está ao seu alcance. Como você pode ver, muitos dos fatores de risco do câncer estão sob o seu controle. Adotar hábitos mais saudáveis e se proteger dos riscos conhecidos pode ser uma forma eficaz de evitar o câncer e viver uma vida mais longa e saudável. Não deixe de compartilhar este vídeo com amigos e familiares para que todos saibam como é possível prevenir o câncer. Afinal, a melhor forma de combater essa doença é com informação e mudança de hábitos. O futuro da saúde está em suas mãos. Vamos juntos nessa!